Pois bem, então vamos a mais um episódio da nossa série, partidas de 15 minutos com 10 segundos de acréscimo, e em busca dos 2.300 pontos de rating no chess.com, plataforma gratuita. Então vamos fazer aqui uma busca personalizada, intervalo de rating de menos 25 e mais infinito, né? Para não demorar muito na busca, e jogar. Lembrando que estamos com 2.093 pontos de rating e cada vez mais perto aí do nosso objetivo de 2.300 pontos de rating. Caímos de negras, vamos esperar o adversário fazer o primeiro lance. Vamos responder com o cavalo em F6. E estamos enfrentando a Lubaba 2020, né? Que é Ali Nazarov, jogador da Índia, que se cadastrou em 2020. Ele aqui saiu com bispo, né? Não é muito interessante você sair com bispo no início, mas é claro, existem variantes aí. Que esse lance é bom, né? Ele provavelmente quer fazer com um sisteminha London. E o que jogar contra essas posições? Alguns jogadores que gostam de fazer contra o sistema London, jogar aqui D6, né? Para limitar aqui esse bispo. Eu gosto de D5. Combina mais com o meu estilo aí, né? Indo em direção ao centro. Eu não gosto quando fica essa mensagem aí, que o jogador se desconectou, né? Eu acho muito suspeito. Acho muito suspeito mesmo. O jeito que ele tá jogando é bem estranho. Bem, vamos desenvolver aqui o nosso bispo também. Jogar de forma similar a ele. E aqui vamos fazer E6. Eu não tô querendo aqui ir para lances do tipo cavalo em H5, que nesse caso eu acho que é ruim, né? Porque deixa o peão central desprotegido. Não quero ir atrás desse bispo. Eu poderia aqui fazer C5, mas eu acho bem arriscado, né? Inclusive, esse nosso adversário aqui tá me testando, né? Pra mim fazer aqui C5. E eu não vou fazer. Caso eu faça aqui C5, ele vai tomar. Em seguida vai vir com o bispo cheque, né? Eu posso preparar o C5, né? Fazer aqui um lance como A6. E em seguida jogar C5. Mas aí eu vou estar perdendo um tempo, né? Fazendo A6 só para jogar C5. Sendo que caso eu desenvolva o bispo e faça o roque, eu vou poder fazer C5 sem os problemas aqui do bispo. Então, dito isso, a melhor linha aqui é bispo em D6. Em seguida o roque, e aí eu vou poder fazer C5 com tranquilidade. E aqui roque. Poderia ter feito H6. Inclusive eu vou fazer o H6 agora. Que eu quero manter aqui esse bispo. Apenas trocaria esse bispo pelo bispo dele, né? Eu gosto dessa regrinha de trocar os bispos pelos bispos. E agora, dito tudo isso, esse é o momento certo para fazer C5, né? Não temos mais problemas com cheque.
Perceba aí que a ordem dos lances é muito importante, né? Porque você pode ter problemas caso não jogue aí na melhor ordem. Vamos desenvolver o cavalo. Estamos jogando em uma forma de Tarrashi, né? Tarrashi não, porque Tarrashi seria caso ele já tivesse feito outros planos, né? No início da abertura. Caso ele tivesse jogado aqui C4 também, seria outra posição, né? Será que nosso adversário está planejando aqui jogar F4? Vou pagar para ver. Se ele fizer F4, vai enfraquecer muito o próprio rei. E perceba aqui que o nosso bispo ganhou força, né? Bem, contra esse lance, eu posso ir atrás do bispo dele, né? Afinal, eu fiz o H6. No entanto, ele não fez o H3. Perceba aí que eu não vou atrás do bispo dele aqui com o cavalo em H5, que seria um blunder terrível, né? Porque inclusive aqui ele já pode tomar, ou pode inclusive também tirar o bispo, né? Seria um blunder terrível. Perceba que tem temas para cima do meu cavalo. Então, surgindo esses temas aqui para cima do cavalo, é muito aqui preferível você jogar o bispo aqui, perdão. É muito preferível que você jogar o cavalo em E4. Atacando o bispo e estando aqui numa casa protegida. E aqui, caso ele capture o cavalo, né? Eu posso inclusive tomar o bispo dele. Vamos entrar em umas complicações. Porque eu tô tomando aqui com cheque, né? Tô tomando esse bispo aqui com cheque. Por exemplo, ele toma o meu cavalo, eu tomo o bispo. Não tem nenhuma peça aqui pro cavalo tomar com cheque. Não tem nenhuma peça aqui pro cavalo tomando com cheque. E aqui eu posso decidir se quero tomar de peão ou de dama. Eu vou tomar de peão para manter o controle sobre essa casa. E temos aí o par de bispos. Bem, eu quero manter o meu bispo, né? Só trocaria esse bispo se fosse pelo cavalo. Perdão, só trocaria esse bispo se fosse pelo bispo dele. E agora sim eu troco o bispo, né? E repare que eu vou trocar, não vou deixar ele trocar. Senão vão surgir alguns temas com cheque no rei. Então eu vou trocar. E temos aí uma batalha de peças menores. Bispo contra cavalo, né? Primeiro, eu não quero deixar nenhum peão na casa escura, porque os bispos, esse bispo aqui, gosta de usar a casa escura. Então eu vou tomar. Já me desfazendo dos peões dobrados. E tentar aqui abrir ao máximo a posição, né? O bispo gosta de posições abertas, né?
enquanto o cavalo gosta de posições fechadas. E aqui eu vou tomar de dama, né? Porque caso ele faça esse avanço, a coluna já está aberta para minha dama e para a torre se coordenarem aqui no ataque, né? Eu acho que eu vou trazer inclusive a torre trazer a torre de A, porque essa torre aqui tem um papel interessante nesse peão, né? E jogando aí no conceito, nos conceitos do xadrez, conseguimos uma posição interessante, né? Repare que a gente está aplicando apenas os conceitos aí. Ele não pode fazer esse lance que ele quer fazer aqui nessa posição. Será que ele sabe disso? Esse lance de F aí nessa posição, ele não pode fazer. Porque ele vai enfraquecer muito o rei, né? Vai ficar as casas escuras aqui todas enfraquecidas. Mas vamos deixar ele se debilitar aí, né? Vamos fazer aqui torre na coluna. E avançar aqui com a nossa minoria. Tentando criar aqui algumas fraquezas, né? Inclusive dobrar aí é bom. Deixar ele dobrar. Vamos trazer aqui a torre para impedir que ele avance. E o jogo aqui é na ala da dama, né? Espero que ele não esteja pensando em enfraquecer o rei. A posição aqui é claramente na ala da dama. E aqui temos um alvo, né? Que são esse peão aqui é um alvo. Vamos minar ele.
todas as forças aqui pra cima desse peão. E aqui eu creio que a gente já conseguiu. A gente já conseguiu ganhar material, né? Porque a gente ataca a dama, que é um defensor desse peão. Vamos aí para um final melhor também, né? Um bispo mais ativo que o cavalo, né? O bispo joga mais em posições abertas. É claro, isso aqui é tudo no conceito, né? A posição ainda segue equilibrada. Peões estão iguais. A diferença é que a minha ilha de peão aqui é mais agradável, né? Que a ilha dele. Perceba aí que todos os peões nas casas claras. E o bispo na casa escura forma uma fortaleza impenetrável, né? O bispo não deixa as peças deles entrar na minha posição. E os peões também não. Provavelmente agora eu percebi uma coisa interessante. Ele estava querendo sacrificar aqui. Eu percebi isso agora. Ele estava querendo sacrificar. Mas perceba que a minha posição é tão boa que ele não poderia ter o sacrifício, né? Eu simplesmente tomava dama. Chega de fazer certo, que eu poderia fazer um blunder terrível ali agora. Então, simplesmente aqui tomar o nosso peão. Vamos tirar o pré-move. Não deu tempo de tirar o pré-move. E aqui eu creio que o nosso adversário está perdido, né? Na partida de 15 minutos, essa posição aqui praticamente impossível aqui. Só se ele jogar bem preciso, né? Perceba como minhas peças estão jogando. Bem, eu vou tomar esse peão, não tenho medo. Vou tomar esse peão aqui agora. Afinal, vou criar aqui um peão passado. Em seguida eu vou tirar o bispo e planejar aqui trocar o bispo pelo cavalo. Eu acho que não é um lance bom trocar esse bispo forte por esse cavalo que não está muito ativo. Mas no momento, o bispo em C5 é um lance que exclama. Perceba que ele não pode tirar o cavalo daqui, né? Porque senão ele vai se surpreender com a sequência. A torre e o bispo atacando o ponto aqui de F2. E aqui a gente avança com o peão passado. Esse peão aqui faz um importante papel de bloqueio. E não, eu não vou trocar o bispo monstro por esse cavalo horrível. Eu vou simplesmente aqui avançar o peão. E aqui eu creio que o nosso adversário já poderia, no mínimo, abandonar, né? No mínimo é que ele já poderia abandonar.
Bem, vamos tomar o cavalo, para não ter nenhuma gracinha. Vamos simplificar aqui, tomando o cavalo. E caso de capturar de torre, eu tomo a torre. Simplificando aí a posição. E aqui eu provoco para a dama. E o nosso adversário pode abandonar a partida. Vamos tomar esse peão, expondo aqui mais um pouco o rei. Vamos tomar o peão central. Eu não queria ser pioneiro aqui, mas realmente a gente pode ser pioneiro, né? Caso ele capturar, eu tenho cheque. E tá caindo aqui o peão com a dama cravada. E aqui vamos aí para 2.093 pontos de rating, né? É isso? Não, fomos para 2.101 pontos de rating. Então vencemos a partida. Esse final aqui foi bem instrutivo. Se eu não me engano, esse foi o final mais instrutivo da série. E aqui, de acordo com o mini relatório da partida, fizemos 0 erros, 0 capivaradas e 0 chances perdidas. É claro que não dá para você confiar nesse mini relatório. Você tem que usar aí análise mais aprofundada, né? Então vamos puxar a revisão. Esse mini relatório ele gera na partida com uma profundidade de 10, né? Apenas com a revisão da partida você vai ter uma certeza maior da sua precisão. Então esse é o relatório da partida. Fizemos 94,1% de precisão. E o nosso adversário fez 86,2% de precisão. E aqui, de acordo com o treinador, intensa. Essa foi uma partida séria. Perceba aí que não ficamos pior em nenhum momento. E essa foi uma abertura bem equilibrada, né? A gente foi ganhando aqui, ganhando aos poucos, né? Nas pequenas imprecisões dele. Adversário firme. Perceba aí que demorou muito pra gente conseguir quebrar ele, né? Foi apenas aqui. A gente vai ver esse momento, né? Onde que ele errou, onde que ele perdeu a mão. Mas foi apenas aqui, né? Já indo pro final, que a gente conseguiu quebrar o adversário, né? Bem, vamos ver aqui os lances brilhantes ou excelentes. Não teve nenhum. Mas lances, os melhores lances teve bastante, né? Ele fez 12 aí dos melhores lances. Fizemos 19 dos melhores lances. Livro. Ele fez 5 lances de livro. Fizemos 4 lances de livro. No entanto, ele fez 5 imprecisões. E fizemos 2 imprecisões. E aqui, erros. Ele fez 2 erros. Fizemos 0 erros. Chances perdidas. Ninguém cometeu chances perdidas. E capivarada. Ninguém aí fez capivarada. Realmente foi uma partida aí de alto nível, né? E depois a gente vai ver a performance. Primeiro vamos ver aqui o livro, né? Qual foi o último lance de livro? E aqui, cavalo de bem D2 é o último lance de livro. E aqui tem um curso, né, do triângulo da eslava. Isso aqui meio que transpôs, realmente pode transpor para uma eslava, né? Que eu posso fazer aqui C3 e vira uma estrutura de eslava, né? Mas aqui o meu intuito com essa partida, com essa defesa, era aplicar um conceito que eu ensinei hoje na aba comunidade, né? Hoje, no caso ontem, né? Que hoje é dia 2º, eu tô gravando aqui de madrugada. No caso ontem, dia 1º, né? Eu ensinei um conceito interessante. Que é não definir aqui o peão de C, enquanto seu adversário não definir esse bispo. No caso aqui, ele já definiu o bispo, né? Quando ele abre esse peão, ele já definiu o bispo. Seria muito ruim para ele franquear o bispo, agora que ele já abriu essa diagonal. Então sim, nessa posição eu posso jogar C5. Mas caso ele não tivesse definido esse peão ainda, seria um lance não duvidoso, mas um lance arriscado jogar aqui C5, né? Porque ele poderia franquear aqui o bispo, iniciar alguns ataques chatos nessa diagonal. Enfim,
Dado esses detalhes todos, porque eu posso jogar C5, no entanto, eu não posso jogar C5, como eu expliquei durante a partida, porque tem essa sequência, né? Então, o melhor mesmo é desenvolver o bispo, fazer o roque e depois planejar aí o C5. Opa, que isso? Depois planejar o C5. Ou jogar direto, né? Porque nesse caso ele permitiu aí que eu jogasse o C5 direto. Enfim, dados os detalhes aí da abertura, vamos ver aqui aonde foi que o nosso adversário perdeu a mão, né? Porque esse gráfico aqui foi perfeito, né? A gente foi jogando tudo equilibrado. Tudo equilibrado, eu consegui ali o bispo, né? Consegui ficar com o meu bispo forte. Bispo de casas escuras. E ele ficou com um cavalo não tão ativo. No entanto, esse não foi o erro dele, né? O erro dele foi mais pra frente, né? Ainda dava pra segurar aquela posição. O erro dele foi aqui. Bem, eu joguei aqui a dama em... Deixa eu voltar. Eu joguei aqui a dama em C4, o melhor lance. Querendo mesmo que ele trocasse, né? Porque aí eu ia ganhar um peão limpo. E aqui o erro do nosso adversário foi dama em D1, né? Ele permitiu aqui que eu tomasse o peão. Que eu tomasse esse peão. Ou seja, ele deveria aqui ficar numa posição passiva, né? Jogar aqui a dama em C2. No entanto, continuar com seu peão, né? Vou ter que provar que eu tenho uma posição melhor, né? Aqui, no entanto, eu entendo ele, né? Dama em C2 aqui. Repare que dama em C2 tá levando esse lance, né? Caso tome, eu tomo a torre. E aí ele toma a minha torre com a dama, né? No caso, e eu tomo aqui a dama. Perdão. Fiz a sequência de lance totalmente errado? Vamos lá. Não, dama... tá certo. Tá certo. Enfim. Esquece essa linha. Dama em C2 aqui realmente era o melhor lance. Ele devia ter jogado dama em C2. E ele não encontrou. E aqui capturamos, é claro, o peão. E aqui sim, né? Eu poderia ter jogado esse lance, né? Seria até mais forte. Só que não calculei. Afinal, tá caindo um peão limpo, né? Sem nenhuma complicação. Esse lance aqui você vai para uma complicação infinita, né? Esse daqui cai o peão limpo sem nenhuma complicação, né? Então eu preferi mesmo um lance bom do que o melhor lance aqui, né? Seria esse. E a nossa vantagem continua alta, né? Ele foi completamente dominado aqui por esse bispo. Esse bispo é 1000 vezes... Percebe que ele tá mais atrás que o cavalo, né? Ele tá mais atrás que o cavalo aqui no território. No entanto, o cavalo aqui não fica tão bom quanto o bispo nessa casa. O bispo aqui ataca tudo, né? É um monstro. E defende, né? Defende também. O bispo tá na boa diagonal aí, que ele ataca e defende aqui o seu rei, defende a sua peça, ataca o rei do adversário e ataca ela da dama. Você consegue perceber a força desse bispo? É surreal, né? E o cavalo aqui, enfim. O cavalo tá totalmente travado. Por isso que eu prefiro jogar com os bispos em posições abertas, é claro, do que com os cavalos. Enfim, feita toda essa análise aí, vamos para a performance. Nosso adversário fez uma performance de rating de 2.200 e nós fizemos uma performance de 2.450. Se eu não estou enganado, essa é a maior performance aí da série, né? Já vi performance de 2.400 na série, mas 2.450 realmente ainda não tinha visto. Na abertura ele fez 95.1, uma boa abertura. Fizemos aí 96.6, também uma boa abertura, né? No meio jogo ele fez 80.9, um meio jogo excelente. No entanto, no meio jogo fizemos 95.2 e mais preciso, né? Além de ser mais preciso, ainda ficamos aqui com o bispo, né? Ele teria que ser ultra preciso aqui no meio jogo para combater o cavalo, conseguir combater o bispo com o cavalo, né? Eu acho que ele teria que ficar na defensiva com esse cavalo, né? Defendendo aqui pontos importantes. Enfim, seria muito... o cavalo aqui eu acho que seria interessante, né? Para pensar aqui o cavalo em D3. Essa casa aqui é pro cavalo. O cavalo em D3. Ele protege tudo aqui do bispo. O bispo fica também passivo, né? Ele tá protegendo muitas casas importantes aqui do meu bispo. Protege aqui também o cavalo aqui em D3. Pro adversário, talvez fosse a casa ideal aí pro cavalo, né? É interessante você analisar esse tipo de conceito aqui. Porque o cavalo aqui em D4 realmente não é uma peça boa, né? Tá batendo em granito, não tem sacrifício. Seria muito aí otimismo da parte dele, achar que tem sacrifício.
E no momento o cavalo tem que defender a posição, né? Ficar aí e montar uma fortaleza. Montar uma fortaleza com o cavalo aqui. Montar uma fortaleza aqui com o cavalo em D3, né? Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu. Falou. Realmente aqui nessa posição o cavalo não fica bem aqui avançado, né? Teria que ficar defendendo. E argumentar aí que as negras não têm um jogo bom, né? Teria que melhorar aqui esse bispo, tentar, sei lá, ativar o bispo por aqui, né? Tentar bater aqui nessa cadeia, começar a avançar os peões. Enfim, ia ser uma luta, né? Diferente do que aconteceu aqui, né? Que foi domínio. Essa partida aqui foi de domínio. Então, valeu. Falou.